Prezados amigos, com vocês mais um Diálogo Espírita. Hoje nós temos assuntos muito interessantes para tratar. Por exemplo, no tema livre, a reencarnação, as profissões e as artes, as vocações e os gênios e os superdotados. O Espiritismo responde e relembra os princípios básicos da doutrina espírita. E em As Razões dos Fatos, uma união de 65 anos, que termina com a morte do casal no intervalo de apenas 40 minutos, por causas naturais. Para encerrar a nossa frase da semana, especialmente para você, meu amigo, minha amiga, está no ar mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, eu estou hoje mais uma vez aqui com a companhia da Rose Heidmann, do Gilberto Luiz Tomasi. Nós vamos falar sobre a reencarnação, aquela série de estudos que nós temos feito nos últimos programas. E nós vamos falar hoje sobre as profissões, as tendências naturais de muitas pessoas para determinadas artes manifestadas já desde a infância, às vezes bem no início da infância. E nós vamos ver o porquê disso, do ponto de vista espírita. E nós entendemos isso, que essas vocações resultam de afinidades dos espíritos com certas atividades que eles já desenvolveram em outras vidas passadas, né? Ou que eles desejem, planejaram realizar nesta reencarnação. Eu vou citar apenas aqui alguns exemplos rapidamente para a gente sintonizar, né, com essas situações aí muito interessantes. Vejam que, por exemplo, Mozart, com 4 anos, executou uma sonata e aos 11 já era compositor. Miguel Ângelo, autor da Capela Sistina no Vaticano, né, os afrescos da Capela Sistina, aos 8 anos já era dado como pintor completo. Pascal, aos 13, já era conhecido como matemático e geômetra. Vitor Hugo revelou-se aos 13. Liszt tornou-se grande intérprete, ainda menino, e aos 14 já compôs uma pequena ópera. Hermógenes, aos 15, ensinava retórica. E Marco Aurélio, né, imperador romano, Leibniz, um dos filósofos, né, aos 8 dominava o latim sem mestre, aos 12 o grego. Nossa. Gauss, não sei se a pronúncia é essa, aos 3 anos, resolvia alguns problemas matemáticos. Rembrandt era pintor antes de ler. Olha só que coisa interessante. Antes de ser alfabetizado. Mirandela, aos 10, falava latim, grego, hebraico, árabe. Trambet, não sei se a pronúncia é essa, conhecia 300 línguas e dialetos e aos 12 já falava alemão, francês, latim, grego e hebraico. Van de Keffer, falecido aos 11, deixou 350 quadros importantes. E Beethoven, reconhecido aos 10, Pepito Ariola aos 14 tocava áreas. Como se explica isso do ponto de vista espiritual? Coloca essa questão já para vocês alimentarem um pouquinho, Rose e Gilberto. Wilson, Rose, segundo Emmanuel, Espírito, ele diz o seguinte, que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Então esses espíritos, com certeza, além de serem artistas, gênios aqui no mundo terreno, já são espíritos com um certo grau de elevação no que diz respeito às artes, né? E poderia ser considerado também, essa genialidade, fazer uma comparação com a lei de causa e efeito. Porque no início, lá, quando eles começaram a desenvolver esse projeto de artes, né, eles já renasceram com essas tendências, né? Tendências que já tinham em outras vidas, então, e foram se aperfeiçoando no decorrer das reencarnações. Então são espíritos já, provavelmente, como diz Emmanuel, com uma tendência já mais de elevação moral e espiritual do que nós aqui ainda que estamos patinando, nem sequer entendemos o que seja a arte. Rose, como se explica, já para a gente avançar um pouquinho, como se explica
essa afinidade que existe, digamos, ou similitude de preferência, de gosto, de talento, por uma determinada arte, ou mesmo uma determinada profissão, biólogo, professor, ou por engenharia, ou pela medicina, enfim, por todas as profissões, dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma família. Bom, o Espiritismo nos explica que nós somos espíritos com uma vida própria. Temos as experiências, os conhecimentos, as habilidades que nós desenvolvemos no passado. Senão Deus seria injusto, não é? Eu pego lápis de cor, tinta, não sai nada. E alguém com 5 anos tem uma porção de quadros maravilhosos pintados. Naturalmente, isso é uma aquisição de vidas anteriores. O que isso provoca ao longo do tempo, não é? Afinidade por determinados grupos de espíritos que têm as mesmas preferências, as chamadas famílias espirituais. É possível que muitos desses espíritos escolham renascer no meio que favoreça o desenvolvimento da aptidão em que eles se comprometeram a colaborar, a arte, a ciência, o campo filosófico, em que eles têm compromissos, não é? De desenvolver suas habilidades. Nem sempre eles têm uma elevação moral grande, eles têm habilidades específicas naquele setor e desenvolvem e renascem muitas vezes em grupos familiares afins que lhes possibilitem o desenvolvimento da arte. Mas isso não é regra. Muita gente renasce, não é, Wilson, em ambiente às vezes que é totalmente estranho. As circunstâncias aí são outras. Muita gente acha que isso é genética. Jesus dizia que o que é do corpo veio do corpo, o que é do espírito veio do espírito. Aplicando essa explicação de Jesus, aí, esse conceito ao assunto que nós estamos tratando, isso é verdadeiro? Ou seja, então é a genética ou não é a genética? Jesus diz que não, podemos deduzir que não. A medicina acha, porque se o camarada tinha o pai tem um gosto e um talento para música, por exemplo, piano, qualquer outro instrumento, a música de modo geral, o filho vai gostar da música também, é porque só por causa dos genes. Como é que você explica? Não, é como a Rose falou há pouco. Às vezes há toda uma preparação no mundo espiritual para aquela pessoa que vem com essa aptidão, que ela seja reencarnada, então, no meio familiar, onde alguns pais ou mãe ou familiares já tenham alguma aptidão nesse setor, para daí dar aquele embalo inicial. Mas não tem nada a ver, não. Talvez alguns genes lá, alguma coisa que influencie, mas não necessariamente. Veja, os médicos nos dizem, os pesquisadores nos dizem, que os genes são sistemas de reprodução de proteínas. Né? Claro que a criança é parecida com o papai, com o vovô, com o titio, né? Dentro da sua estrutura familiar. Mas as habilidades espirituais, elas transcendem, até certo ponto, a sua carga genética. As nossas possibilidades de oferecer um corpo ao descendente são aos milhões. Né? Existem milhões de padrões possíveis. Por que ele vai ter ou não determinados órgãos ou facilidades físicas mais desenvolvidas? Porque seu espírito modela um corpo de acordo com a sua necessidade e a sua programação reencarnatória. Então, dentro das possibilidades dos pais, dentro da afinidade espiritual, nós sabemos que nós somos herdeiros apenas de nós mesmos. Aquilo que nós desenvolvemos e o nosso compromisso reencarnatório é que determinam o tipo de corpo que nós modelamos. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Eu entendo que a genética, ela funciona como chamaria de causas imediatas. São aquelas causas últimas, né? Mas existe por trás destas causas imediatas, que é material, é a genética, as chamadas causas mediatas, aquelas que estão mais na profundidade do ser, né? Que são as causas espirituais. Então, como vocês colocaram, o indivíduo tem aquela tendência, ele quer ser músico, ele gosta, o espírito dele tem esse talento, adquiriu em vidas passadas, desenvolveu esse talento, e ele quer reencarnar e continuar, então ele procura um lar onde a bagagem genética dos pais possa lhe proporcionar essas condições, aquele talento, desenvolver, seja uma melhor audição, seja uma melhor condição de visão, no caso da pintura, de dedos, desde a compleição dos dedos mais longos para facilitar o toque do piano. Então, tudo isso existe uma programação antecipada, não é a genética que determina. Se fosse assim, né, nós não teríamos as condições que eu vou colocar aqui de pais com filhos medíocres, filhos normais, digamos assim, na média, medíocre vem de média, né? E vice-versa, pais normais, comuns, com filhos gênios. Né? Só para citar alguns exemplos aqui para vocês, olha, gênios com filhos medíocres.
Todo mundo já ouviu falar em Sócrates, em Napoleão, Péricles, o século de Péricles na Grécia, né? Marco Aurélio em Roma, Cícero, grande orador, Goethe, La Fontaine, Francisco de Assis, Beethoven, e tem o inverso, pais normais e que geraram filhos gênios. Francisco assim. de Assis é um exemplo, né? Rogers Bacon, Descartes, Copérnico, Galvani, Eike, Spinoza, Kant, Kepler e Locke. Então isso, outra coisa, dentro da própria casa, a gente não precisa nem recorrer a tantos exemplos, né? Dentro da mesma casa, numa família, 3, 4 irmãos, um herda o talento do pai ou da mãe, os outros não. E isso é explicável por tudo isso que já foi falado. O espírito traz aquela bagagem. Se ele encontra receptividade para fazer aquilo, melhor. Se ele não encontra, paciência, ele vai procurar sozinho. Se ele tem aquela aptidão, ele procura, ele quer, ele vai em busca, não tendo dúvida. Quando há esse encontro, essa simbiose, as coisas se tornam mais fáceis. Por isso, desses exemplos, por isso eu acabo de citar, né, nos dois sentidos. Rosa, a questão 218 do Livro dos Espíritos, ela fala sobre as ideias inatas, o chamado inatismo, né? Que é uma espécie de intuição que a gente traz do passado. Não diz, mas eu não lembro do que foi. As coisas emergem do passado aos poucos, através de sonhos, de alguma tendência, de a gente se examinando, se autoconhecendo, a gente vai descobrir bastante coisa do passado. Não de uma maneira taxativa, ninguém pode assinar embaixo, mas uma grande probabilidade que as coisas sejam assim. E as ideias inatas, nós estamos falando disso, né? É verdade. O que são ideias inatas, não é? Considerando a justiça divina e que nós só temos aquilo que nós conquistamos, desenvolvemos, construímos ao longo dos milênios de evolução, ideias inatas normalmente são conhecimentos que nós já adquirimos. As experiências, as habilidades, a vida que nós desenvolvemos fica armazenada em nós. Ela não chega a nível consciente, mas ela forma o arcabouço de toda a nossa personalidade. Nós não sabemos exatamente o que nós já aprendemos, mas já sabemos as áreas em que nós temos maiores dificuldades e maiores facilidades. As ideias inatas, muitas vezes também, são uma espécie de consciência da programação espiritual para aquela vida, somada à habilidade anterior adquirida. A pessoa nasce com uma necessidade premente de se exprimir em determinados campos da arte ou da ciência, é a sua vocação. Ela já tem algum impulso, como que se fosse uma programação espiritual de que ela tem consciência, uma necessidade pessoal de desenvolver. Então, ideia inata para o espiritismo é fruto da experiência anterior adquirida e também uma certa consciência, uma intuição daquilo que lhes cumpre desenvolver nessa vida. Porque isso já foi tema de discussão de muito dentro do campo da filosofia. Por exemplo, John Locke, que é um dos grandes filósofos aí do século XVII, XVIII, ele achava que a pessoa nasce como chamava de tábula rasa, ou seja, uma folha em branco, não traz nada do passado. E contra essa opinião, né, já falou Platão, Santo Agostinho, Santo Anselmo e Descartes, entre outros, defendendo, de certa forma, aquilo que é o pensamento espírita que a Rosa acabou de expor. E a questão 219, do Livro dos Espíritos, também fala exatamente sobre essas faculdades extraordinárias, que eu gostaria aqui de ler, para afirmar o nosso conceito e perante os nossos telespectadores. Ele diz assim, Kardec perguntou, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. Eles respondem, os espíritos, os benfeitores, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas que ela não tem consciência. Donde queres que venha tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, é uma resposta muito clara, muito didática. E só para a gente fechar, né, a gente lembra a seguinte questão, Gilberto. Aquele que abusa, questão 220 do Livro dos Espíritos, aquele que abusa das faculdades intelectuais de uma arte, por exemplo, acontece o quê? Na outra... não tenho nem dúvida. Na outra, ele vai sentir essa falta dessa oportunidade que ele teve na reencarnação anterior. Vai provar, vai espiar, enfim, ele vai ter que dar um jeito de recuperar aquilo que ele não fez na encarnação
passado, ele perdeu a oportunidade. Né? E essa faculdade talvez ela fique adormecida. Adormecida. Ou porque ele abusou, ou porque no planejamento reencarnatório dele não convinha ele voltar a exercer aquela atividade. Ele precisa desenvolver outras habilidades, ou não desenvolver nenhuma na área intelectual. Então aquela faculdade não se perde, porque nada da bagagem espiritual se perde de uma reencarnação para outra. Ela fica adormecida e pode, de maneira potencial, reaparecer numa próxima reencarnação novamente. Ok, meus irmãos? Segue o nosso programa aí com o Espiritismo Responde depois do nosso intervalo. Até lá. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. No nosso quadro Espiritismo Responde, nós temos algumas perguntas que nos são enviadas por telespectadores que não são necessariamente espíritas, ou são admiradores da doutrina, ou são de outras tendências religiosas. Então, a pergunta que nos foi enviada, talvez por uma dessas pessoas que não é espírita, ela pergunta o seguinte: quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Muito bem, vamos lá. Diríamos que são 5 os princípios básicos. O primeiro é Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que possui o mais alto grau de todas as virtudes que nós possamos lhe atribuir. O segundo princípio da doutrina espírita é a existência e a sobrevivência do espírito. É a morte que não existe e que é comprovado essa existência do espírito através das manifestações mediúnicas, através das experiências de quase morte, de sonhos e projeções espirituais, lembranças de vidas anteriores, manifestações extracorpóreas, que são coisas anímicas, mas que existem, a super e a infradotação de diversas potencialidades, ou seja, a sobrevivência do espírito. O espírito sobrevive. O terceiro princípio, então, da doutrina espírita é a reencarnação, coisa que é difícil de ser entendida por quem não é espírita, que é o retorno do espírito à vida material em um novo corpo. Ele retorna, o espírito retorna. E ligado definitivamente, então, a esse, desde o momento da concepção, quando ele volta. Então, é a prova da justiça divina de Deus. Porque como que nós vamos nos aperfeiçoar se nós não tivermos outras oportunidades? Porque o nosso processo aqui de encarnado na Terra é muito curto, não daria tempo para fazermos tudo aquilo que necessitamos ao nosso processo evolutivo. Então, possibilita o melhoramento progressivo do ser, que é a lei da evolução, que é uma lei universal que todo o espírito a tem. Tem essa possibilidade de evolução através da reencarnação. Através do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, nós construímos então e escolhemos o caminho a ser percorrido. O terceiro princípio então da doutrina espírita seria a comunicabilidade dos espíritos, coisa também muito difícil de ser entendida por quem não é espírita. E isso se dá através da mediunidade. E o médium nada mais é do que um intermediário entre os dois planos da vida,
o material e o espiritual. E isso possibilita, então, a confirmação da história pelas revelações, daquilo que o Espírito traz através da sua comunicação. E todos, independentemente de crença religiosa, somos médiuns. E o quinto princípio, então, é os diversos mundos habitados, que nos dá a certeza de que a matéria existe em vários graus, desde a mais densa à mais etérea. Muito bem. A segunda pergunta que nos foi enviada diz o seguinte: qual o verdadeiro incentivo de toda a civilização? Ou seja, qual o incentivo que nós temos como encarnados para que possamos atingir um progresso em termos de civilização, em termos de humanidade? Então, Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, ele diz o seguinte: para que nós saibamos, possamos conhecer e saber o incentivo que nós teremos nessa encarnação, necessário é que saibamos primeiro o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual será o nosso destino. E para que nós possamos ter ideia disso, nós temos que ter a certeza do que representa o universo em nossa vida, a ideia que nós fazemos do universo, das suas leis, o papel de cada um de nós, que cada um de nós deve exercer sobre esse vasto teatro que é a nossa vida. E de conformidade, então, com isso que nós aprendemos, com a ideia que nós temos do universo, do que nos cerca, é que nós vamos dirigir os nossos atos. E consultando, então, esse conteúdo todo, é que nós vamos fixar à nossa frente o alvo e o caminho pelo qual nós devemos trilhar para ter esse incentivo, então, de que toda a coletividade, a humanidade como um todo, viva em perfeito amor e harmonia. Meus amigos, agradeço a vocês que estão enviando perguntas, continuem enviando pelo e-mail abaixo para que nós possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Meus amigos, estamos de volta agora com o quadro As Razões dos Fatos. Hoje nós vamos comentar algo em cima de uma notícia que a gente ficou sabendo pela mídia. Trata-se do seguinte: 65 anos de união conjugal. Ele tinha 89, ela 80, tiveram 10 filhos. Ele descobriu que estava com leucemia em agosto do ano passado. Fazia transfusões de sangue semanais. Ela descobriu um tumor na bexiga em janeiro deste ano. Começou o tratamento com a quimioterapia, bons resultados, mas 15 dias depois passou mal, foi internada e não saiu mais. Ele foi internado no dia 3 de outubro, com hemorragia. Passou a noite chamando por ela e dizendo que havia visto que ela estivera presente com ele, dizendo que já havia morrido. Esse caso ocorreu no Rio Grande do Sul e, como eu frisei, agora, data de 3 de outubro, recente. A filha encostou a cama dos dois, entrelaçou as mãos de ambos e ele desencarnou. 40 minutos depois, ela também desencarnou. O fato inusitado, então, foi isso. Pode ser até que, de fato, ela já tivesse desencarnado antes e que o acompanhamento, a constatação médica tivesse vindo com atraso, quando ele disse que à noite havia visto ela dizendo que já havia morrido. Então, meus irmãos, isso é muito bonito, é romântico, talvez até sublime, uma união perdurar tanto tempo nessas condições, né? Mas não são tão raros assim os casos em que, após uma longa convivência, construída através do amor, do respeito, da amizade, de uma extrema afinidade, e que aconteça de um dos cônjuges desencarnar e, em questão de poucos dias ou algumas semanas, o outro seguir atrás, como nós dizemos. E quais as razões para esse tipo de fato? Quais as explicações da doutrina espírita, se é que ela tem alguma explicação para isso? Às vezes, a solidão, a sensação de desamparo,
a falta de motivação para seguir em frente, né? Leva a quadros de depressão, por exemplo, em que aquele que fica passa a desleixar-se em relação à alimentação, à própria medicação que normalmente já usava, né? E isso causa um enfraquecimento orgânico, uma debilitação do próprio sistema imunológico da pessoa, favorecendo o aparecimento de enfermidades ou o agravamento daquelas já existentes. Então isso é uma situação normal de acontecer. E aí o viúvo ou a viúva se sente pouco motivado a continuar vivendo. Fica com aquela sensação de missão cumprida e a tendência é querer seguir para reencontrar o amado ou amada, aquela pessoa de convivência de tantos anos. Naturalmente que sem desprezar essas condições, essas explicações da medicina ou da própria psicologia, né, existe a possibilidade de que haja algo mais por trás disso. Causas que nós chamaríamos de causas mediatas em relação àquelas causas mais imediatas, que foram as causadoras dos últimos momentos, né? Porque às vezes aquelas pessoas vieram compromissadas já desde o plano espiritual para ter uma vida por X anos de convivência, para estruturar uma família, para criar um determinado número de filhos, para educá-los, criá-los, né? Encaminhá-los para a vida. E chega um certo momento que a missão realmente praticamente está cumprida, está acabada. Então, há sim essa possibilidade de que haja uma certa cronologia, né? Da mesma maneira como em um determinado momento os caminhos deles se cruzaram lá na sua juventude e passaram a se conhecer, a namorar, a noivar, a casar, também é possível que tenha um momento mais ou menos determinado para eles partirem. Pessoas com essa idade, 89, 80 anos, depois de 65 anos de união, é natural que eles não tenham, provavelmente, muito mais objetivos para realizar na vida. A gente sabe que normalmente os homens desencarnam antes das esposas, os maridos antes das esposas, por questões de, às vezes, um pouco mais de desmazelo no cuidado da saúde, da prevenção da saúde, etc. E às vezes a viúva ainda permanece muitos anos reencarnada, mas há esses casos excepcionais que, como vimos aí, foi muito, muito bonito, muito emblemático, né, de um amor profundo, sincero e prolongado, coisas que infelizmente a gente praticamente hoje não vê mais, porque os casamentos duram cada vez menos, os laços são muito frágeis, se despedaçam por qualquer contrariedade, por mau humor, por desgaste de convivência, por qualquer desculpa, e as pessoas já estão se separando e procurando uma nova experiência, né? E infelizmente é assim, mas ainda há esses casos lindos, maravilhosos que merecem ser contados. Então há as causas materiais, mas também há as razões dos fatos para esse tipo de acontecimento. Fica agora com nossa frase da semana e até a nossa próxima semana, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br.